Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Fernando e esse é o canal Matemática e Física Nível Easy. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma videoaula de matemática em que a gente vai ver relações métricas no triângulo retângulo. E a gente vai fazer todo o caminho para poder demonstrar o famoso Teorema de Pitágoras, apresentar e já demonstrar. Agora vamos para a aula, direto ao assunto, vem comigo. E por falar em Pitágoras, aqui está a escultura dele. É quase uma unanimidade entre os historiadores que Pitágoras viveu no século VI a.C. na Grécia, entre os anos 583 e 507. Acredita-se que ele nasceu numa ilha chamada Samos, daí ele se chamar Pitágoras de Samos. Fixou residência em uma cidade no sul da Itália chamada Crotona. Lá fundou a chamada Escola Pitagórica, onde se estudava filosofia, matemática, música, dentre outras ciências. Grandes descobertas são atribuídas aos pitagóricos, entre elas o sistema de numeração decimal e o mais conhecido e aplicado teorema que leva o seu nome, o Teorema de Pitágoras. Os pitagóricos tinham várias superstições, uma delas relacionada à matemática, cujo símbolo, o pentagrama, segundo eles, os protegia do mal. Existem inúmeras demonstrações para o Teorema de Pitágoras. Um matemático americano chamado Elisha Scott Loomis conseguiu organizar um total de 367 demonstrações diferentes, todas reunidas em um livro chamado The Pythagorean Proposition. Legal, a proposição pitagórica. Chegou a hora de estudar todas as relações métricas das quais falamos. Vocês vão ver que todas estão interligadas e que com elas conseguimos encontrar todas as medidas de qualquer segmento em um triângulo retângulo. Começa aqui então outra viagem, agora vamos aos triângulos retângulos. Boa viagem e bom estudo. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Pitágoras, tá? Observe o triângulo ABC ao lado, o triângulo ABC, né? Vértices A, B e C. Note que ele é retângulo em A, o ângulo A. Isto é, a medida do ângulo A é de 90 graus. Esse aqui é o ângulo reto aqui, viu? Essa marquinha aqui diz que o ângulo A é um ângulo de medida de 90 graus. Conforme você já sabe, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Logo, se A é igual a 90 graus, a soma dos outros dois ângulos B e C é igual a 90 graus. Logo, os ângulos B e C são ditos complementares. Se dividirmos o triângulo ABC pela altura relativa à sua hipotenusa A, surgem dois triângulos ABH e ACH, retângulos em H. Aqui, ó, no ângulo H medindo 90. Sendo assim, dividimos o ângulo A nos dois ângulos já conhecidos do triângulo ABC, que são C e B. Aqui está o outro triângulo, deixa eu ver aqui, o triângulo ABC, né? Os dois ângulos, o ângulo A nos dois ângulos conhecidos aqui, né? Esses aqui, que são os ângulos C e B. Aqui, ó, esse é o C, pessoal, aqui, ó, é igualzinho. E olha o B aqui, ó, tá igualzinho essa divisão aqui. Observe que entre os triângulos ABH e ABC existem em comum o ângulo reto e o ângulo no vértice B, amarelo, além do lado AB igual a C. Entre ACH e ABC existem em comum o ângulo reto e o ângulo no vértice C, vermelho, além do AC igual a B. Por semelhança do tipo ângulo-lado-ângulo nos dois casos, podemos concluir que esses três triângulos aqui, o triângulo ABH é semelhante ao triângulo ACH, que também é semelhante ao ângulo ABC. Olha só, então o ABH é semelhante ao triângulo ACH, que é semelhante ao triângulo ABC. No caso, o ângulo lado-ângulo. Então a gente teve três triângulos semelhantes. Quebramos um triângulo e obtivemos dois triângulos semelhantes a ele. São as condições de semelhança, né? Vamos destacar a semelhança da tela anterior. Vamos pegar a semelhança entre o triângulo ABH e o ACH para explicar.
Ó, dividimos o ABC em dois, o ABH e o ACH. Pegamos aqui o segmento AH para dividir, né? Esse é o A, que é o vértice do qual parte o ângulo reto, e o H, que é o pé aqui da perpendicular, que está no lado BC. Aqui é a projeção, entre as projeções. E ó, o H é reto, ó. Tem o H reto e o H reto aqui, beleza. E como a gente tem o B e esse ângulo B aqui igual, ó, congruente a esse aqui, e o A daqui é igual ao C daqui, então tá tudo certo. Triângulos semelhantes. Então, novamente, né, aqui vimos, se você deitar, vamos dizer assim, o triângulo ABH, você vai ter uma semelhança, vai ter uma ideia melhor da semelhança. Agora vamos observar os lados do triângulo ABC. O ângulo A mede 90 graus, beleza. Agora o lado AB vai do ângulo de 90 graus até o ângulo amarelo. Não sei que ângulo amarelo que é esse, né? Mas tudo bem. O lado BC vai do ângulo pintado de amarelo até o ângulo pintado de vermelho. Esse aqui é o B, né? O lado AB vai daqui até o B, beleza? Esse é o lado B, certo? O lado menor aqui, o lado AB é o menor. E o lado BC é o maior, né? Que parte do B até o C. Eu suponho que o B seja o amarelo e o C o vermelho. Esse aqui é o BC. Agora o lado AC vai do ângulo de 90 até esse de vermelho, esse que seria o vermelho, que é o C, né? E aí, como já vimos, é verdade que o triângulo ABH é semelhante ao triângulo ACH, que é semelhante ao triângulo ABC. Agora a gente vai ver a semelhança entre ABC e ABH. Olha só, bem semelhante, né? Essa semelhança garante também a proporcionalidade entre seus lados. Sendo assim, observe as relações que podemos estabelecer entre eles. Olha só, galera. Já que os lados correspondentes são proporcionais pelos ângulos correspondentes serem congruentes, olha só, o A e o H aqui são retos, portanto congruentes, esse B é congruente com esse B aqui e o C é congruente com esse A aqui. Então, C está para M, esse C está para esse M, assim como o B está para esse H e o A está para esse C. Então temos essa proporção aqui, A sobre C igual a B sobre H igual a C sobre M. É como se eu pegasse cada um desses lados aqui e dividisse a medida deles por um certo número. Eu fizesse uma redução. Olha só. Semelhanças, né? Os lados do triângulo ABC e embaixo os lados do triângulo ABH. Da proporção que obtivermos, trabalhando com as razões 2 a 2, que a gente tem. Primeiro aqui, começando por aqui essas duas primeiras. A sobre C igual a B sobre H. Multiplicando em cruz, A vezes H igual a B vezes C. Essa é uma relação métrica. Agora pegando aqui B sobre H igual a C sobre M. Essas duas últimas aqui. Então multiplicando em cruz, B vezes M igual a C vezes H. E, por fim, pegando a primeira e a última, A sobre C igual a C sobre M. Multiplica em cruz, C ao quadrado igual a A vezes M. Beleza? Pegando, né? Como foi feito aí. Vamos analisar agora a semelhança entre ABC e ACH. Veja só. Esse lado aqui. Então, ó, temos o B congruente a esse B aqui, o A e o H aqui são ângulos retos, então eles são congruentes, e o C aqui é congruente com o A daqui. Portanto, o A e o C são proporcionais, né? O A é proporcional a C, o C é proporcional a M aqui e o B é proporcional a esse ladinho aqui. Então, também por semelhança, a proporcionalidade entre os lados desses dois triângulos determinam as relações que nós vamos ver a seguir. Esse é o N, né? Então a gente conclui aqui que o A sobre B, a razão entre A e B, é igual à razão entre esse B aqui e esse N aqui, que por sua vez é igual à razão entre esse C aqui e esse H aqui. Temos mais uma proporção. E então, em cima temos os lados do ABC e embaixo os lados do ACH.
Então, novamente, então aqui, ó, dessa nova proporção, né, utilizando a outra projeção sobre a hipotenusa, sobre o lado, né, a outra projeção lá, que é o lado de medida n, A sobre B igual a B sobre N igual a C sobre H. Agora, trabalhando com as duas primeiras, multiplicando em cruz, B ao quadrado igual a A vezes N. Agora, trabalhando com as duas últimas, B sobre N igual a C sobre H, quer dizer que B vezes H igual a C vezes N. E trabalhando com a primeira e a última, A sobre C igual a C sobre M, quer dizer, A sobre B aqui, viu? É A vezes H igual a B vezes C. Finalmente, vamos analisar a semelhança entre a BH e a CH. Perceba aqui, ó, que a semelhança está mantida e vem essas relações aqui. Não precisa explicar muita coisa, né? Então, ó, BC sobre B, né? C sobre B igual ao H sobre N, que por sua vez é igual a M sobre H. Tem as razões aqui, os lados do ABH e os lados do ACH. Fazendo a mesma coisa, fazendo uma comparação das razões duas a duas, pega as duas primeiras, a gente obtém C vezes N igual a B vezes H. Fazendo com as duas últimas, a gente tem H sobre N igual a M sobre H. Então, multiplicando em cruz, H ao quadrado igual a M vezes N. E, finalmente, né, C sobre B igual a M sobre H. Então, C vezes H igual a B vezes M. Agora, uma relação muito importante é a da hipotenusa com as projeções dos catetos sobre ela. Observe o triângulo ABC inicial que trabalhamos. Esse lado aqui é a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo reto. Esses dois lados aqui são os catetos, tá? Então tem um sol aqui, né? Projetando uma sombra. Legal, né? Veja que sobre a hipotenusa A estão determinados dois segmentos. Um BH aqui, né? BH, que é o que mede M, e o CH que mede N aqui. Esses segmentos, como havia falado antes nas entrelinhas, recebem o nome de projeções. Seria como se o Sol surgisse sobre os catetos e produzisse sombras sobre a hipotenusa. Essas sombras são as projeções. Isso aqui, ó, essa aqui é uma projeção, né? O Sol incide como se o Sol incide nos catetos e produz uma sombra, né? E produz uma sombra aqui, ó. Veja que essa sombra que produz aqui sobre a hipotenusa é a projeção, uma projeção, né? Fica aqui na projeção, projeta. O M projeta essa sombra e o N projeta essa sombra aqui sobre a hipotenusa. Bem, legal, né? Vamos para a parte principal aqui. Teorema de Pitágoras. Chegou a hora dele, o meu teorema. Vamos começar com sua definição e em seguida demonstraremos o mais famoso teorema da história da matemática. Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes especiais, são eles. Esse lado aqui, o lado oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa. E esses dois lados opostos aos ângulos agudos são chamados de catetos. O B é oposto a esse ângulo agudo B e esse aqui é lado oposto, né, a esse ângulo agudo que é o C grande. Vamos lá. Aqui vale a pena destacar uma propriedade. A hipotenusa sempre será o lado de maior medida de um triângulo retângulo. Não tem jeito. O enunciado do teorema de Pitágoras é o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados da medida dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse caso, com as denominações de A, B e C, respectivamente, para a hipotenusa e os catetos, teremos o quê? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Apenas para verificar essa relação, observe os seguintes triângulos retângulos. Temos aqui esse triângulo retângulo, com 6, um medindo 6, outro medindo 8, né, cateto, e a hipotenusa medindo x. Vamos aplicar. Quanto deve medir a hipotenusa designada por x? É bem simples.
basta lançar os valores na expressão do teorema, ou seja, x ao quadrado, a hipotenusa aqui, né? Hipotenusa é x ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O cateto mede 6 ao quadrado. O outro cateto mede 8 ao quadrado. E assim vai, x ao quadrado igual a 36, que é 6 ao quadrado, mais 64, que é o 8 ao quadrado. Tem? X ao quadrado vai ser a soma disso, que é 100. Portanto, se eu fizer a raiz quadrada nos dois lados, x vai ser igual a 10. Agora vamos pegar esse triângulo retângulo aqui. Um dos catetos mede y e o outro mede 12. E a hipotenusa mede 15. Aplica o teorema de Pitágoras para achar a medida do cateto. Agora é um cateto que você tem que achar. Hipotenusa ao quadrado continua sendo cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nem sempre é a hipotenusa que tem que ser descoberta. Às vezes é um dos catetos. É tão simples quanto o anterior, lançando também os valores na expressão do teorema. Vamos lá. 15 ao quadrado, né? Hipotenusa igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ficou y ao quadrado mais 12 ao quadrado. 15 ao quadrado é 225, 12 ao quadrado é 144. E o que a gente faz agora? A gente tem que isolar esse y ao quadrado, né? Aí o que a gente faz, né? A gente subtrai 144 dos dois lados. E aí troca um de lado e vai um para o lado e o outro para o outro. E aí não muda o sinal. Y ao quadrado igual a essa subtração aqui que dá 81. Faz a raiz quadrada nos dois lados, y igual a 9. Beleza, né? Tô tranquilo aqui, né? Chegou a hora de reunir todas as relações que descobrimos juntos para analisá-las a partir da observação do triângulo. Vamos juntar tudo aqui. A vezes H igual a B vezes C, A vezes H igual a C vezes N, C vezes H igual a B vezes M, B ao quadrado igual a A vezes N, C ao quadrado igual a A vezes M e H ao quadrado igual a N vezes N. Vamos analisar tudo isso aqui. A relação 1 pode ser definida como a hipotenusa multiplicada pela altura relativa a ela é igual ao produto dos catetos. E a relação 2 e 3. Cada cateto multiplicado pela altura relativa à hipotenusa, cada cateto multiplicado pela altura relativa à hipotenusa, esse cateto aqui, e essa altura, é igual ao produto do outro cateto pela projeção do primeiro, né? Esse aqui vezes esse aqui é igual a esse aqui. Esses aqui vezes esse aqui igual a esse aqui vezes esse aqui. A projeção do primeiro. As relações 4 e 5 podem ser definidas como: cada cateto é a média geométrica entre a hipotenusa e sua projeção entre ela, né? Que significa que é exatamente isso aqui, né, galera? Que se você fizer a raiz quadrada dos dois lados, a raiz quadrada de um produto entre os fatores é a média geométrica entre cada um deles. Então, se você fazer a raiz quadrada de A vezes N, é a média geométrica entre A vezes N. A raiz quadrada é pro produto, né? É um produto entre dois fatores, é isso aí. Por exemplo, se for a média geométrica entre 3, é a raiz cúbica. E assim por diante. Então, vamos lá. E a última relação é a altura relativa à hipotenusa é a média geométrica entre as projeções dos catetos, que é o quadrado da altura igual ao produto dos catetos, das projeções, né? Passando a raiz quadrada, né? A altura é a raiz quadrada de dois fatores que são as projeções. Como vocês podem ver, as relações simplesmente permitem que sejam encontradas todas as medidas de um triângulo retângulo. Todas são importantes, mas como já dissemos, né? Mas o teorema de Pitágoras é o mais aplicado deles, pois há muito mais relação com situações práticas, como poderemos observar daqui a pouco. Vamos fazer uma demonstração que vocês poderão fazer em sala de aula, ou no caso, né, uma sala de aula virtual, junto com o professor. Pegue o material e mãos à obra. Vocês vão ver como será divertido provar que Pitágoras e seus seguidores estavam certos. A sugestão dada é que este triângulo a ser usado seja de medidas 3, 4 e 5. É mais simples e fácil de construir. Construam aqui, vamos construir 4 triângulos retângulos de hipotenusa A e catetos B e C.
Aqui temos 4 triângulos retângulos. Construa também um quadrado cujo lado tem a medida B mais C. Aqui está. No quadrado, e a partir de cada um dos seus vértices, coloquem cada um dos 4 triângulos iniciais que vocês construíram. Vamos colocar um aqui, beleza? Colocamos aqui os 4 triângulos, beleza? E aqui é curioso porque a gente teve um quadrado de lado A, cuja área é ao quadrado, né? Como os 4 triângulos são idênticos e sua hipotenusa mede A, temos então um quadrado menor de área A ao quadrado dentro do quadrado maior de área B mais C ao quadrado. Desenvolvendo a expressão da área do quadrado maior, que é um produto notável, né? B mais C ao quadrado, temos B mais C ao quadrado, é isso aqui, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Mas a área do quadrado maior pode ser vista também como a soma das áreas dos 4 triângulos iniciais que construímos somado com a área do quadrado menor. Podemos então definir essa mesma área da seguinte forma. Vamos pegar assunto. Aqui, ó, a área do quadrado menor, né? Aquele quadrado todo é a área do quadrado menor mais 4 vezes a área do triângulo, de cada triângulo que foi colocado lá, né? Então, A ao quadrado mais 4 vezes BC sobre 2. Vamos simplificar o 4 com 2 e a gente vai ter A ao quadrado mais 2 vezes BBC, né? Beleza. Então a gente tem uma expressão 1 aqui e 1 e outra expressão que é 2 aqui. Então, a área do quadrado maior é esse B mais C ao quadrado, que é igual a A ao quadrado mais 2 vezes B vezes C. Como as expressões são iguais, porque elas são a mesma figura. Isso aqui é a área do quadrado maior. Isso aqui, só porque tem uma expressão diferente, escrita de um modo diferente, não quer dizer que seja a área de uma outra figura. É representada de uma outra forma, construção, né? Então, vamos igualar as expressões, né? E assim a gente tem B ao quadrado igual mais 2 vezes B vezes C mais C ao quadrado, que é a expressão, né? B mais C ao quadrado, né? Alarme o dia inteiro aqui. O que é isso? Ah, coisa. Tá, B ao quadrado mais 2 vezes B vezes C mais C ao quadrado, que é a expressão lá, né, do B mais C ao quadrado, que é o lado do quadrado maior é B mais C, igual ao quadrado mais 2 vezes B vezes C. Quadrado menor, né, mais os 4 triângulos lá. Simplifique, você tem 2BC, que 2 vezes B vezes C nos dois lados, cancela. Ou subtrai 2 vezes B vezes C dos dois lados. Ao simplificando, né, o que sobra? B ao quadrado mais C ao quadrado igual ao quadrado. Mas isso não é o que a gente está querendo demonstrar, né? As medidas A, B e C que aparecem nessa expressão final são exatamente a medida dos lados do triângulo inicial, exatamente como quis demonstrar. Logo, a relação descoberta pelos pitagóricos vale então para qualquer triângulo retângulo. Então agora nós vemos uma outra demonstração desse teorema. Então, aqui está mais uma vez a imagem aqui da escultura do Pitágoras. Agora que vocês são especialistas em relações métricas, especialmente no meu teorema, vamos meter bronca nos exercícios, inclusive aplicações do teorema na geometria? Vamos lá? Pitágoras está certo, agora é exercitar. Primeiro vamos resolver alguns para vocês observarem como é. E depois é com vocês. Se houver alguma dificuldade, o professor vai dar uma ajudinha. Sucesso! Para que eu passar alguns exercícios, né? Primeira questão. Qual é a medida da diagonal de um quadrado cujo lado mede 5 centímetros? É só pegar um quadrado, né? Cortá-lo para a diagonal.
A diagonal nada mais é do que a hipotenusa, né? Você tem um triângulo retângulo aqui, né? E você tem o outro. Então a diagonal é a hipotenusa. Os catetos são os dois lados do quadrado. Dois dos lados do quadrado, né? São os catetos são iguais. Aplica, né? A diagonal é a hipotenusa. Os dois lados de 5 centímetros são os catetos. E a gente usa o teorema de Pitágoras. Então, x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Assim, x ao quadrado vai ser 25 mais 25. E então, x ao quadrado vai ser 50. Você passa a raiz dos dois lados. Então, seria a raiz quadrada de 50. Como é que faz isso? Por que 5 raiz quadrada de 2? Olha, 50 é 25 vezes 2. Raiz quadrada de 25 vezes 2 é a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 2, né? Operação aí com números reais, né? Ou é radiciação, propriedade aí, né? De radiciação. Raiz de 25 é 5, raiz de 2 continua a raiz de 2. Então ficou 5 raiz de 2. Então fica clara a generalização para o cálculo da diagonal de qualquer quadrado, que é interessante, né? Você pega o lado e multiplica pela raiz quadrada de 2. É legal. Segunda questão. Determine a altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 10 centímetros. Aí a gente vai ter uma outra generalização no final. Seja um triângulo equilátero de lado 10 centímetros. Temos aqui 3 lados de 10, né? A altura desse triângulo é um dos catetos em destaque. Observem. Temos aqui um triângulo retângulo, né? Que a altura cortou esse triângulo ao meio, perpendicularmente a esse lado aqui. Chamando a altura, que é um dos catetos do triângulo destacado, de x, e usando o teorema de Pitágoras, teremos 10 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado, né? Aplica, né? A altura é um cateto. O outro cateto mede 5 centímetros, pois a altura divide a base ao meio, e um desses novos segmentos é o outro cateto, né? Aqui. Então, aplicando Pitágoras, né? 10 ao quadrado é 100, 5 ao quadrado é 25, então 100 igual a x ao quadrado mais 25. Portanto, se você subtrair 25 dos dois lados, você vai ter x ao quadrado igual a 100 menos 25, que dá 75. E aqui é a história, né? X ao quadrado 75, ó, tá faltando quadrado. Então, x passa a raiz quadrada dos dois lados. 75 é 25 vezes 3, a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 3, que dá 5 vezes a raiz de 3. Logo, fica clara a generalização para o cálculo da altura de qualquer triângulo equilátero. É isso, né? Raiz quadrada de 3 vezes o lado dividido por 2, né? Ou L raiz de 3 sobre 2. Tranquilinho aqui, né? Fica uma generalização aí, né? Porque esse 5 aqui é 10 dividido por 2. É o lado dividido por 2. Terceira questão. Uma torre vertical é presa por cabos de aço fixos no chão em um terreno plano horizontal, conforme mostra a figura. Se A está a 15 metros da base B da torre e C está a 20 metros de altura, determine o comprimento do cabo AC. E agora, hein? O comprimento do cabo AC, ó, esse cabinho aqui, ó, de A até C. Isso é a hipotenusa, né? Observando a figura, notamos que a fixação faz a torre estar perpendicular ao chão. Isso quer dizer que os pontos A da fixação de um dos cabos e B e C da torre formam entre si um triângulo retângulo. A distância entre o ponto A de fixação do cabo e B da fixação da torre ao chão forma um cateto menor, que mede 15 metros conforme mostra a figura. A distância entre B e C na torre mede 20 metros, sendo este o outro cateto. O comprimento do cabo AC, portanto, é a hipotenusa, que chamaremos de x. Com essas informações e aplicando Pitágoras, a gente tem aqui o AC, vamos chamar de x, né, que é a hipotenusa. A gente sabe, o A está a 15 metros da base B, aqui, essa distância é 15 metros. E C, esse ponto aqui que o cabo está, né, está a 20 metros de altura da base. Aplica Pitágoras. X igual a 15 ao quadrado, x ao quadrado, né? Hipotenusa igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 15 ao quadrado é 225, 20 ao quadrado é 400. Então, x ao quadrado é somando, né? Dá 625, passa a raiz. X igual a 25. A quarta questão.
Os catetos do triângulo retângulo ao lado medem AB igual a 6 igual a 6 centímetros e AC igual a B igual a 8 centímetros. Esses dois lados aqui, né? Determina a medida da projeção dos catetos sobre a hipotenusa e a altura H relativa a ela. A gente tem que achar as projeções e a altura. Vamos lá. A hipotenusa na figura é o lado BC, que a gente vai chamar de A, né? A hipotenusa chamamos de A, né? Como vimos nas projeções, cada um dos catetos será a média geométrica entre sua projeção e a hipotenusa. Logo, vamos determinar inicialmente a hipotenusa. Se a gente sabe a medida dos catetos, a gente sabe também calcular a hipotenusa. Aplica Pitágoras. A ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. São os quadrados dos catetos. Aí 64 mais 36 dá 100. Raiz quadrada, 10. Hipotenusa mede 10. Agora que temos a hipotenusa, podemos usar a relação acima para cada cateto e sua projeção. Assim teremos o seguinte, nós temos aqui, né, o cateto ao quadrado, né, é igual a hipotenusa vezes a respectiva projeção, essa aqui de cá, né, C ao quadrado igual a A vezes M. E a outro cateto, né, ao quadrado é a hipotenusa vezes a outra projeção. É bem simples. Então, C ao quadrado, C é 6 centímetros, 6 ao quadrado igual a hipotenusa vezes a projeção M, que é 10 vezes M. 36 igual a 10 vezes M, divide por 10 dos dois lados, dá 3,6. Agora você pode fazer a subtração de 10 por 3,6, né? Isso aqui, esse pedacinho é 3,6. Quanto falta para dar 10, né? Ou então utiliza a outra relação, B ao quadrado igual a A vezes N. Então, 8 ao quadrado, né? O B é 8, igual a 10 vezes N, que é 8 ao quadrado, 64. Então, divide por 10 dos dois lados, N é igual a 6,4 centímetros. Então, achamos as projeções, falta achar a altura. Ainda não acabou não, viu, gente? Ó. Ainda não acabou, peraí. Projeção dos catetos sobre hipotenusa, ainda não acabou, né? Então aí, pessoal, ele não completou, né, a altura. Ele não completou a altura, mas tem vários métodos, né, para você calcular a altura. Vou dar uma sugestão para vocês. Pode utilizar qualquer relação que tenha altura aí, beleza? Por exemplo, pode usar o teorema de Pitágoras, considerando a altura com os catetos, né? Pode utilizar uma relação métrica. Pode utilizar, por exemplo, ó, B vezes C igual a A vezes N por B. Enfim. Então, ó, aqui não terminamos, beleza? Faltava aí. Quinta questão. Em um triângulo retângulo, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 16 cm e 9 cm. Calcule o perímetro desse triângulo. Então, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, você quer 9, você quer 16. Então, a hipotenusa mede 25. Né? Então, aqui, ó. Imediatamente determinando, se a gente sabe as projeções, sabe a hipotenusa, é 25 centímetros. Para o perímetro, nos falta a medida dos catetos. Então, a gente vai utilizar as relações métricas, né? Usando aqui a relação que utilizamos anteriormente. O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela respectiva projeção. Então, B ao quadrado, né, igual a 25 vezes 16, né, hipotenusa é 25 vezes 16, isso aqui que é o B, na verdade, né, 25 vezes 16 é 400, passa a raiz quadrada de 400 é 20. Então, C ao quadrado, né, igual a vezes M, A é 25, M é 9, 25 vezes 9 é 225, faz a raiz dá 15. E é só somar os dois lados, hipotenusa e os catetos. Soma 25 mais 20 mais 15, dá 60 centímetros. Pronto. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma videoaula de hoje. Se vocês aprenderam, se vocês curtiram, se vocês gostaram, deixa aquele joinha maroto, se inscrevam.
compartilhe com seus colegas, certo? E verifique se as notificações estão em dia, verifique se o sininho está ativado, porque farei o possível para continuar tendo essa tendência aí de videoaulas todos os dias de segunda a sexta, beleza? Sempre às 8h30 da manhã, aqui no meu canal, estreando, né? Então esse aqui tem aquela estreia, né? E depois aí fica disponível para voltar, assistir de novo, enfim. Isso é o que eu faço sempre, beleza, gente? Um forte abraço a todos. Fui!